dias, o Santo Evangelho do Senhor escreveu Marcos, capítulo número 4, verso número 35. Quando os irmãos procuram, eu quero externar a Deus a minha gratidão por estar novamente nessa casa. Glória a Deus. Sou grato ao Senhor por essa oportunidade, ao pastor pelo convite, aos pastores dessa casa, a pastora, pela confiança ao Senhor que se envia em nossas vidas. Quero agradecer a Deus pela vida do meu irmão em Cristo Jesus Davidson, que me acompanha, a minha esposa, a mulher que o Senhor colocou em meu caminho. Sou grato a Deus pela vida dela. Quero também trazer a paz do meu pastor local, o pastor Tiago, os irmãos recebem? Amém. Trago também a paz do meu pastor setorial, o pastor Edson Saviola, os irmãos recebem? Amém. Glória a Deus por isso. O Senhor já se faz presente nesta casa. Aleluia. Eu sou grato a Deus por poder contemplar a tua presença. Quero te convidar nessa noite a sair do nível raso e a adentrar em um nível mais profundo na presença do Espírito Santo de Deus. Você que achou, diga amém. Amém. Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35. Vamos ao texto? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barcos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertando-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Verso número 40. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Verso de número 41. E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Se assim te glorificar, Aleluia. o Santo Evangelho segundo escreveu Marcos é o Evangelho de autoria de João Marcos. Sim, aquele discípulo que era filho de uma mulher onde a igreja se encontrava. João Marcos, seguidor próximo de Pedro e companheiro de Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária. João Marcos, ele vai se tornar um seguidor fervoroso de Cristo Jesus, mesmo nas suas dificuldades e sendo o estopim da separação entre Paulo e Barnabé. No final de sua vida, Paulo vai escrever a Timóteo dizendo: traga Marcos, porque ele é importante para nós. Aleluia. Então Marcos, ele era um jovem muito importante para a obra de Deus. E quando Marcos vai escrever o seu evangelho aproximadamente entre 65 a 70 depois de Cristo, Marcos está dentro da igreja em um período muito conturbado e atribulado para a igreja de Cristo. E por quê, pregador? Porque Pedro acabou de ser crucificado de cabeça para baixo. Paulo acaba de ser decapitado. E por quê? Porque o imperador Nero dizia que a igreja de Cristo estava colocando fogo em Roma. O imperador Nero estava dizendo que essa seita maligna, esses mentirosos que falam que um homem morreu e ao terceiro dia ressuscitou, estão botando fogo em
em Roma. E nessa ocasião, João Marcos, impulsionado pelo Espírito Santo, vai sentir em seu coração o anseio e o desejo de escrever o Santo Evangelho segundo escreveu Marcos. Ele vai escrever na intenção de encorajar a igreja de Cristo, de encorajar o povo de Deus ao que, pregador? Combater o bom combate, a viver como Cristo viveu nessa terra, a combater como Cristo combateu nessa terra, a lutar como Cristo lutou nessa terra, porque a igreja, vendo os patriarcas serem mortos, Pedro morreu, Paulo morreu, os patriarcas estão morrendo, o que a igreja estava fazendo? Recuando. Então Marcos vai escrever para mostrar que Cristo não recuou, mesmo sabendo que estava andando em direção à sua morte. Cristo continuou firme no seu propósito. Então Marcos escreve o seu evangelho. Ele vai escrever sobre o sofrimento do Filho do Homem e vai revelar que o Filho do Homem é Deus. Ele revela as obras e os feitos do nosso Senhor Jesus Cristo. Entre muitas das obras e dos feitos do nosso Senhor Jesus Cristo, uma das obras que Marcos cita no teu evangelho é: Jesus termina um dia cansativo de pregação. Ele está pregando no capítulo 4 em parábolas. E as pregações de Jesus são a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do semeador e a parábola do grão de mostarda. Após um dia cansativo de pregação, após um dia cansativo de sermão, Jesus vai reunir os seus 12 discípulos e vai dizer: passemos para outra margem. Então Jesus ele reúne os seus discípulos e libera uma palavra de ordenança: vamos para o outro lado. Então seus discípulos entram no barco, entram dentro do barco, eles tomam a direção. O texto diz que Jesus vai na polpa, se posiciona na polpa, ele pega uma almofada e ele começa a dormir. Mas dentro do barco não tinha motivo para preocupação, porque Pedro era pescador, João era pescador, André era pescador. Então homens que entendiam de navegação. Então Jesus ele se posiciona porque ele é um simples carpinteiro, e carpinteiro não entende de navegação, carpinteiro entende de carpintaria, entende de madeira, entende de construção com madeira. Então ele vai para a polpa e dorme naquele barco. E Pedro está, eu consigo imaginar Pedro à esquerda, João à direita, Tiago do outro lado e André do outro lado, no controle daquela navegação. Só que o texto vai dizer que conforme eles estão navegando, uma grande onda e um grande vento toma conta daquele barco, de maneira que o barco começa a se encher de água. Agora aqueles que conheciam de navegação, aqueles que entendiam de navegação, vão começar a compreender que não entende de nada. E por quê? Porque a água está enchendo o barco, porque o barco está a ponto de naufragar, porque o barco está a ponto de afundar. Então aqueles que se diziam entendido de tudo, vão chegar no carpinteiro e dizer: mestre, não te importa que pereçamos? Eu imagino Jesus levantando e dizendo: que alvoroço todo é este? Que bagunça toda é essa? Mestre, o barco está cheio, a onda tomou conta, o vento está balançando, o mar está querendo invadir. Aí ele vai se levantar, não vai responder os seus discípulos, ele não vai responder o vento, ele não vai responder a onda, ele vai agir segundo a sua atividade e segundo a sua autoridade. Aleluia! Aí o texto vai dizer, Deison: e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te.
mas ele responder, aí já é uma história totalmente diferente. Eu posso ir agora na praia e dizer: Onda, pare! Em nome de Jesus. Agora, se a onda vai parar e obedecer a minha ordem, é outra história totalmente diferente. Então os discípulos estão vendo um homem se posicionando e dizendo: vem, tu está repreendido. Mas, cala-te, aquete. E eu, no lugar dos discípulos, ia falar: doido. Está falando com o vento, está falando com o mar. É doido. Só que os discípulos estão vendo ele dando uma ordem. E o texto diz: e o vento se aquietou. E houve grande. Pera, o que era tempestade no versículo 38, 37, se tornou bonança no versículo 39. E por quê? Tudo por causa de uma ordem de Cristo. Então aqueles homens, eles começam a entender o quê? Esse cara não parou. Aleluia. Porque eu podia dizer a mesma coisa que ele acabou de dizer. Mas se eu dissesse, o mar não tinha se calado, a onda não tinha parado, o vento não tinha se aquietado. Mas quando ele disse, o vento se aquietou, o mar se calou, tudo se fez bonança, tudo ficou calmo. Aí o texto vai dizer que ele vai virar para os seus discípulos e dizer: por que vocês estão tímidos? Eita Deus. Ainda não tem fé? Mas eu me peguei perguntando para o texto: onde faltou fé para eles? Por quê? Acabaram-se os recursos deles. Eles sentaram com a força do próprio braço. Mas, quando eles viram que não tinha mais jeito, eles foram até onde? Jesus. E despertaram ele. Então, onde faltou fé para esses homens? Porque Jesus chama eles de homens de pequena fé. E isso é interessante, porque no verso 35 o texto diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra. Aí no verso 38 é a segunda fala de Jesus. Ele repreende o vento e ele diz: cade, aquieta-te. Para quem? Para o mar. Ou seja, no texto inteiro, Jesus ele tem três falas. A primeira é: passemos para o outro. A segunda é: repreendendo o vento e mandando o mar se calar. E a terceira é dizendo: porque vocês estão tímidos, ainda não tendes fé. Onde, nesses três pontos principais do texto, eles homens faltaram com fé? Olha aqui para mim. Eita Deus. O que foi que Jesus disse para você? Qual foi a palavra que ele te liberou nessa dia? Qual foi a palavra que ele te liberou na tua vida? Aí o vento começa a bater no teu barco, a onda começa a vir, a tempestade começa a se intensificar, Satanás começa a te levantar e a sua fé já começa a ser minada. Você já começa a desacreditar que ele disse: vamos para o outro lado. E por isso Jesus está dizendo: homens de pequena fé. Já veio a palavra lá atrás. Meu Deus. Vou repetir isso aqui que eu acho que você não entendeu. A palavra já foi liberada lá atrás. Levanta a tua mão que eu quero profetizar para a tua vida. Jesus está dizendo para essa igreja nessa noite: a palavra já foi liberada. Pode vir vento, pode vir onda, pode vir guerra, pode vir tempestade, pode se levantar o inferno inteiro, que vamos chegar no outro lado. É Jesus dizendo para alguém nessa noite: não precisa se preocupar, não precisa temer. E por que, pregador? Porque você tem uma palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Sabe aquele hino que tu gosta de cantar? Pode o inferno se levantar contra a tua vida, meu irmão. Oh, Deus. Como é que é, irmãs? Vou repetir assim uma de novo. Gostei
o inferno se levantar contra a tua vida, meu irmão. Mas o Deus que você serve tem poder pra te livrar. Meu filho está cantando aí nessa noite. Pode o inferno se levantar contra a tua vida, meu irmão. Mas o Deus que você serve tem poder pra te livrar. Ele está dizendo para alguém aqui nessa noite: não importa o tamanho do vento, não importa o tamanho da tempestade, maior é o que está conosco do que o que está com ele. Glória a Deus. Então nós entendemos o que? Onde eles rodaram com fé, porque eles já tinham uma palavra liberada. Ô Pedro, a onda está invadindo o barco. Estou nem aí. Ele disse que nós vamos lá para o outro lado. Ô Pedro, o vento está tomando conta. Estou nem aí. Ele disse que nós vamos lá para o outro lado. Ô Pedro, a onda está invadindo. Estou nem aí. Eu vou deitar do lado dele na popa, porque nós vamos chegar para o outro lado. Maior do que a onda, maior que a tempestade, maior do que o vento, é aquele que liberou a palavra. Oh, Jesus. Eu estou sentindo uma graça nessa casa. Eu estou sentindo a presença do Deus da Galileia desse ambiente. O Senhor está dizendo que vai começar a renovar crente neste lugar. Oh, Espírito Santo. Glória a Deus. Só que o interessante do texto, pastor, vai começar agora, no verso de número 41. Porque Marcos ele está narrando uma história que ele não participou. Ele ouviu de Pedro. Então ele está narrando essa história. Aí no verso 41 ele vai dizer que os discípulos, após verem ele fazer tudo isso, vão dizer, e isso é interessante, e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse? E é interessante porque um dia Jesus está com os seus discípulos e ele pergunta: quem o povo diz que eu sou? Senhor, uns dizem que tu é Elias, os profetas. Outros dizem que tu é João Batista. Outros falam que você é o novo profeta que se levantou. Mas vocês, quem dizes que eu sou? Aí Pedro toma a voz e fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Só que nesse texto os discípulos estão em unidade, em comunidade, dizendo: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. E o interessante desse texto esse texto é citado no livro de Mateus, no livro de Marcos e no livro de Lucas. Esse texto não é citado no livro de... E por quê, pregador? Porque João não teria motivo para citar esse livro, para citar essa história. E por quê? O interessante é, os discípulos estão dentro do barco e alguns dos discípulos conhecem Jesus como Rabi. Diga, Rabi. Rabi. Mestre. Outros conhecem Jesus como Jesus de Nazaré, um homem que veio de Nazaré. Eu imagino Natanael e Felipe dizendo: esse é Jesus o Nazareno. Eu imagino Pedro dizendo: esse é Jesus, o mestre, o amigo que vai nos guiar. Eu imagino João dizendo: não, esse é meu amigo que eu vou deitar no peito. Eu imagino outros discípulos dizendo: esse é apenas um carpinteiro. Só que nesse texto de Marcos, Jesus vai quebrar todos esses paradigmas. Ele não pode ser apenas Elias, porque ele manda no vento e no mar. Ele não pode ser apenas um profeta, porque ele manda no vento e no mar. Ele não pode ser apenas um carpinteiro, Meu porque ele manda Deus.
pregador? É interessante, porque essa passagem é citada no livro de Mateus, no livro de Marcos e no livro de Lucas. Mas João não cita essa passagem, porque João ele vai escrever o seu evangelho, e ele é o último dos apóstolos a escrever. Então quando ele escreve o seu evangelho, ele fica sem ter, entre aspas, o que escrever na introdução do evangelho para aprender quem vai ler. Então imagine João dizendo: eu podia começar com Mateus e dizer que ele é descendente de Abraão e de Davi, mostrando que ele é o Messias aguardado, mas Mateus já escreveu isso. Eu podia começar como Lucas e dizer que eu escrevo esta carta para a igreja de Cristo, mas Lucas já escreveu isso. Eu podia começar como Marcos e dizer: João Batista veio antes dele para abrir caminho, confirmando assim as profecias de Isaías. Mas como que eu posso começar isso? Como que eu posso começar a escrever sobre ele? Já sei, veio um lampejo do Espírito. Eu lembro que no princípio ele estava, então no princípio era o Verbo. Aleluia. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então por que João não anota essa história? Porque ficaria sem sentido. Porque João já está dizendo quem ele é no começo. Ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim. Porque João já começa a sua história. João já começa o seu relato revelando quem ele é. Ele é o Verbo que se fez carne, o unigênito de Deus. Tem alguém ainda aqui comigo nessa noite? Aleluia, Pai. Tem alguém ainda compreendendo que o Espírito Santo de Deus quer nos revelar? Hoje não, porque você não colocou a mesma pergunta que os outros colocaram, porque eu já coloquei a resposta no começo do meu livro. Os discípulos estão perguntando: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? João está dizendo: no princípio ele era o Verbo, e ele era o Verbo que estava com Deus, e ele era Deus. Ele estava no princípio, e tudo que foi criado por ele. Aleluia. Aleluia. Glória a Você Deus. motivo para João não ter citado esse texto? Você quer mais um motivo? Deus poderoso. A Aleluia. pergunta dos discípulos é qual? Quem é? Vamos lá, me ajuda a pregar. Quem é? Este. Que até o vento e o mar me obedece. E é interessante porque João poderia colocar nesse texto essa história no seu evangelho, mas ficaria, não teria um fechamento. Porque Jesus está conversando com a mulher samaritana e ela diz: pois chegará um tempo em que nós não precisaremos, porque chegará o Messias aguardado, o Cristo. Aí ele olha para ela e diz: eu sou esse que você está dizendo. Aí do capítulo 1 ao capítulo 4, não teria como João colocar essa história, porque do capítulo 1 João diz que ele é o princípio, que ele é o criador de todas as coisas. Já temos a resposta. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? O criador de tudo, o princípio de tudo. Aí, no verso número 4, João não poderia colocar também, por quê? Porque tem um diálogo com a samaritana. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? O Cristo, o Messias aguardado. E isso é interessante. Mas mais interessante que isso é que a resposta está desde Gênesis a Apocalipse. Os discípulos perguntam a ele: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Em Gênesis, ele é o princípio, o criador de tudo. Em Êxodo, ele é o eu sou, o todo-poderoso. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a pedra que jorra. Glória a Deus.
onde Ele é o Emanuel, Deus conosco. Isaías vai dizer, Deus, os discípulos estão perguntando quem é este, e Isaías vai dizer, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o anjo de Israel, Ele é a pedra de esquina, Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim. Quem é este? Em Mateus, Ele é o Messias aguardado e o cumprimento das profecias. Em Marcos, Ele é o Filho do homem, o Filho de Deus. Em Lucas, Ele é o Salvador do mundo. Aleluia. Aleluia. Só que no livro de João, Ele se revela. Só que no livro de João Ele vai mostrar quem Ele realmente é. A pergunta dos discípulos é: quem é? Este. E eu consigo imaginar Jesus dizendo, João capítulo 6, verso 35, eu sou o pão da vida. Aleluia. João 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Aleluia. Quem é este? João 14, verso número 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é este? João capítulo 15, verso número 1, eu sou a videira verdadeira. A pergunta é: quem é esse? Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. A pergunta é: quem é esse? Ele diz, eu sou o bom pastor. A pergunta é: quem é esse? Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem é este? Quem é este? Quem é este? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ô, glória. Quem é este? Quem é este? Aí João, não satisfeito em dizer quem ele é no seu evangelho, João vai para a ilha de Patmos como prisioneiro, e lá vai ser